Muito boa noite, a turma Levinais, curso de Fundamentação Filosófica da Filosofia Clínica. Eu agradeço imensamente ao professor Will por ter aceitado, esse desafio de, ainda que no modo de introdução, apresentarmos o pensamento de Jean-Luc Marion, nesse percurso que ele vem fazendo com a turma de fenomenologia. Como esse percurso de fenomenologia que ele fez com vocês foi depois de Levinais, eu me dei o trabalho de fazer algumas revisões antes de Marion, ok? Vamos combinar, então, de fazermos a exposição, 1 hora, 1 hora e 10. A gente abre para questões, a gente coloca as perguntas, ilustrações. No ano passado, eu concluí a minha dissertação em Levinais e, só a título de atualização, e agora estou num projeto de doutorado com o pessoal do Instituto Zêntico de conversar Lúcio Pachter com Levinas na questão da alteridade. E o fundo, o terreno, o campo onde isso vai se dar é na fenomenologia. Como nós estamos num curso de fundamentação filosófica da filosofia clínica, a gente não pode perder isso de vista, é importante colocar já de início, que nós vamos perpassar muitos filósofos, e para quem não vem da graduação em filosofia, pode ser que escape algum vocabulário. Então, eu confesso para vocês que eu me esforcei para ser menos técnico no vocabulário, mas reconhecendo e já pedindo perdão de antemão, que em alguns momentos isso assim é inevitável. Então, anotem as perguntas que tiverem e também as palavras que, por acaso, escaparem. Hoje, a gente tendo um celular, um notebook, é fácil jogar no Google e rapidinho termos algumas respostas. Eu queria, nessa introdução, lembrar que a filosofia clínica é uma colcha de retalhos. Nós estamos estudando há meses a fenomenologia, mas é bom recordar que a fenomenologia não é o único método da metodologia clínica da nossa terapêutica. A ideia da colcha de retalhos, ela é uma excelente alegoria, um vice-conceito muito bem-vindo aqui. E por que é tão importante a gente fenomenologia? Essa é uma das questões que vamos levantar nessa aula. Então, vamos localizar o conteúdo e o roteiro dessa aula sobre Jean-Luc Marion. Nós estamos no campo que a filosofia chama de teoria do conhecimento. Lembrando que a filosofia como um saber acadêmico, ela tem seus ramos, suas ramificações, e um deles é a teoria do conhecimento. A fenomenologia, ela é uma sub-ramificação da teoria do conhecimento. No ano passado, então, nós estudamos 6 aulas sobre Levinais, que se valeu da metodologia influenciado por Husserl, por Heidegger. Depois ele se afasta de Husserl e Heidegger, e esse afastamento ilumina a aula de hoje sobre Marion. Depois o professor Will deu sequência, abrangendo a fenomenologia, sempre tendo como foco a filosofia clínica. Esse é o nosso intento, essa é a nossa motivação, esse é o nosso objetivo. Então, pronto, esse é o terreno, fenomenologia dentro da teoria do conhecimento. Algumas dificuldades, alguns avisos aos navegantes, nós vimos que Levinais não é um filósofo fácil.
e é inesgotável, né, Emmanuel Levinas. A gente começou aquele módulo introduzindo e terminamos introduzindo. Ok. Porém, todo o projeto filosófico de Levinas influenciou outros filósofos, inicialmente franceses, e aqui na América Latina, com as obras do Henrique Dussel, com os teólogos da libertação, Levinas é muito presente. Localizando o Jean-Luc Marion nesse influxo, nessa influência potente que a reflexão de Levinas teve na Europa e no mundo, a começar da França. E o que começa na França, especialmente com Levinas e depois dele Marion? A fenomenologia encontra uma proposta de ampliação. Nem todos concordam com o que eu estou dizendo. Há comentadores, há fenomenólogos que dizem que com Levinas há uma irrupção da fenomenologia num outro aspecto. Outros colocam que a fenomenologia, a partir de Levinas, encontra uma espécie de ampliação, uma metafenomenologia ou mesmo uma contrafenomenologia. E ainda falando sobre as dificuldades, esses avisos sobre a aula de hoje, é muito provável que algumas colocações, algumas explanações embaralhem a nossa cabeça, muito moderna, né? Cartesiana, kantiana. Nós fomos educados assim nas escolas, nós fomos formatados com classificações, com linearidades, com matemática, com lógica. O mundo moderno, ele foi ensinado a ter esse pensamento lógico-matemático. A pós-modernidade, e nós estamos historicamente na pós-modernidade, ela expande, né, essas concepções, essas noções. Providencialmente, eu tenho aqui perto de mim, até agradeço a umas conversações com o Luiz Vencio, eu nem tinha programado falar disso, mas eu conheci com o Lúcio Pac dessa obra, Elástico, de Leonardo Modinow, um físico polonês, que vai trabalhar exatamente essa necessidade de elastecermos a rigidez cartesiana do pensar e elaborar a vida. E uma outra obra, essa eu já não tenho aqui perto, é de Edgar Morin, que traz o paradigma da complexidade. Segundo essa obra aqui, inclusive tem uma aula do Lúcio sobre ela, foi quando eu conheci esse pensador, né? Autor de vários best-sellers, inclusive. Essa elasticidade lembra o conceito de plasticidade em filosofia clínica. É possível a estrutura de pensamento encontrar novos contornos, adaptações, e ela, nessa noção de plasticidade, ela se adapta às circunstâncias, se adapta a novas intersubjetividades, a lugares, e por isso que a gente precisa, na clínica, ter sempre presente os dados atuais da pessoa, porque a estrutura de pensamento não é uma fotografia que vai amarelando na parede. Então, posto isso, pessoal, minha sugestão é que deixem Marion se apresentar. Façam um exercício de filosofia clínica sobre Marion, apesar de que seja uma aula apenas introdutória, mas nosso objetivo é conversar no final e a filosofia clínica de Pachter em alguns aspectos. E eu confesso para vocês que assim, é uma leitura recente, Marion, a partir de um professor que fez parte da minha banca de qualificação em 2021, e ele sugeriu que eu lesse Marion, e
fundamentasse mais a minha dissertação nesse autor. E esse autor me ajudou a entender alguns aspectos do Lúcio, da filosofia, como também a filosofia clínica me ajudou a compreender tanto Levinas quanto Marion. Então, eu proponho que estão presentes aqui, online, né, virtualmente presentes, e os colegas que vão participar do gravado, que, assim como a gente acolhe um partilhante fazendo a hipoqué, a suspensão temporária das nossas medidas, juízos, valores, tentemos também aqui flexibilizar a nossa linearidade cartesiana de pensar, a nossa logicidade. Bom, qual o roteiro que vamos seguir? Para sermos didáticos, a gente vai fazer uma retroação, né, como a gente chama em filosofia clínica. Vamos dar uma ré na história para a gente entender, dentro da teoria do conhecimento, a localização da fenomenologia de Husserl e os seus pósteros, né? Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas e o próprio Jean-Luc Marion. Feito esse contexto histórico por retroação, vamos apresentar Marion e por que ele se esforçou, a partir de Levinas e da influência que Levinas teve na sua filosofia, a ampliação da fenomenologia e compreendermos em Marion um conceito fundamental de fenômenos saturados. Esse é o recorte da aula de hoje. A noção de excesso, a noção de fenômenos saturados, e a partir dele fazer a interlocução com Pachter. Esse é o roteiro que eu proponho. Na minha opinião, né, eu vejo que o Marion tem como compreender a filosofia clínica, especialmente os aspectos mais avançados, que a gente chama de matemática simbólica, e o oposto, o inverso, aliás. Lúcio pode nos ajudar a compreender filósofos como o próprio Marion e Levinas. Para essa aula, como a gente tem pouca coisa traduzida em português, temos, mas não muitas coisas, para o mestrado eu achei muito material em espanhol e acabei encontrando as obras e vídeos do professor Stéphane Vinolo. Ele é um filósofo francês que trabalha em Quito, no Equador. E a minha base nessa aula, ela está fundamentada na obra La Phénoménologie de la Donation, de Jean-Luc Marion. Então, termino essa introdução dizendo e lembrando, né, que é uma pesquisa, é introdutória, e é partilha, né, entre colegas, a partilha do que nós estamos fazendo, lendo, e a nossa intenção é apenas introduzir. Eu vou repetir isso no final, que em outra oportunidade eu volte com atualizações sobre Marion e possíveis correções, né, sobre o que a gente apresenta hoje. Por que a fenomenologia é um ramo fundamental da filosofia? Porque muitos consideram que, com a fenomenologia de Husserl, e na temporalidade, categoria tempo, entre o século XIX, final, e o início do século XX, a fenomenologia vai dar a oportunidade para a filosofia realmente ser fundada na filosofia contemporânea. E, da mesma forma, a fenomenologia vai contribuir para que as ciências sejam, de fato, ciências. E chegue até nós, filósofos clínicos, como uma das bases, como uma das composições dessa colcha de retalhos na metodologia da filosofia clínica. Bom, os gregos, lá na antiguidade, eles faziam essa pergunta: o que é a realidade? O que é o mundo? Aí nós vamos ter Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, cada um dando uma resposta sobre o que é o mundo, a realidade. Preste atenção no verbo, o que é a realidade. Este é, conjugação do verbo ser, ele vai permanecer
em toda a história da filosofia, até Hegel, Heidegger, até a nossa época. E essa é a crítica de Levinas, que toda a filosofia foi pautada no ser. Então, desde a Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, a pergunta, então, era: o que é isto? O que é aquilo? Aristóteles começa sendo o grande classificador, e com ele a ciência ganha status. E o seu primeiro início, classificar, dar nome às coisas, ou seja, a filosofia, por muitos, é compreendida como a arte de conceituar, dar conceitos, ou seja, falar da essência das coisas. Em grego é ousia, essência, substância. De onde vem ontologia, estudo do ser, o ente. O ente é a conjugação do verbo ser, o das coisas. O que é a realidade, então, marca a filosofia antiga. Fazendo um salto temporal, os modernos mudam a pergunta. A partir da modernidade, empiristas e idealistas começam a colocar em questão o conhecimento. Na antiguidade, é possível conhecer as coisas? Na modernidade, essa pergunta assume uma importância fundamental. É possível realmente conhecer? Então, o que está agora em foco é a possibilidade do conhecimento. Não é o mundo, a realidade, mas o conhecimento em si. Os idealistas vão por um caminho. O fundamento é o sujeito, a cognição, o intelecto, a abstração. Os empiristas, a experiência sensível, sensorial, a partir do corpo e dos 5 sentidos. Nós chegamos, então, em Kant, tentando encontrar uma estabilização, um equilíbrio entre as duas escolas, idealistas e empiristas. E Kant vai trabalhar conceitos como fenômeno, como na crítica à razão pura, como se dá esse conhecimento. E então nós vamos destacar Descartes e Kant como vão influenciar essa trajetória. Quando chegamos no nosso século XX, Russell ele vai colocar em questão a mesma pergunta do conhecimento, mas na ótica da aparição. Como que as coisas aparecem para o sujeito? Em linhas gerais, podemos dizer que a filosofia se dá na relação entre sujeito e mundo, sujeito e objeto. Aqui, quando digo objeto, é objeto de conhecimento. Ok. Como que as coisas aparecem? A questão da aparição. Então, a fenomenologia, ela surge como uma metodologia vazia de doutrinas. Ela não é uma escola filosófica. A fenomenologia, ela é método de conhecimento. E a base de Russell, né, tudo isso já foi estudado, aqui é só uma recapitulação. Russell, ele faz a redução maior ainda que Descartes. Descartes, ele chega ao pensamento: se eu penso, logo eu existo. Russell, ele vai desenvolver a consciência. O que nos torna humanos é a vivência do mundo, é a percepção do mundo, é como nós editamos o mundo. E recentemente, para a turma Flor de Lis, dedicamos 2 aulas para fundamentar como é que cada pessoa singularmente faz a edição de suas vivências. E é isso que nos interessa na clínica filosófica. Como cada pessoa singularmente editou suas percepções, valorou, como as escolhas, como cada pessoa vivencia as imaginações, as memórias, as impressões e as próprias ideias. Porque a gente, na fenomenologia, não estuda apenas o mundo fora de nós, mas também o mundo em nós. Números, ideias, cálculos, sonhos.
E muito disso nós vamos, em filosofia clínica, mapear a forma dessas vivências e chamamos de tópicos de pensamento. Isso é Russell. De imediato, Russell vai influenciar Heidegger. Então, chega a consciência. Heidegger vai dizer, não, há algo mais original que a consciência, é a existência. E ele vai ser considerado, embora não gostasse disso, como o pai do existencialismo. O humano, o sujeito, na dimensão do tempo. A vida é autêntica diante da morte, a temporalidade. E Levinas vai estudar com os dois, Russell e Heidegger. De início, as primeiras obras todas estão como que comentadas de Russell e Heidegger. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, Levinas se afasta dos dois. Alguns dizem que ele rompe com a fenomenologia e outros dizem que não, que ele amplia. Eu me posiciono dentro do grupo que considera uma ampliação. Porque, e aqui nem vou aprofundar isso, basta ir lá no YouTube e encontrar 6 aulas sobre Levinas. Mas essa revisão é importante para a gente inserir Marion. Levinas ele vai trazer a noção do outro, da alteridade, no aspecto do rosto, em francês. E a gente, nas aulas, elaborou muito a dimensão do olhar. Esse olhar, ele também é um movimento de um sujeito que percepciona o mundo, que vivencia o mundo. Então, eu, sujeito, percebo outro sujeito que também me percebe, que também vai tentar me compreender. E eu posso ser um objeto no olhar de outro, vai dizer Sartre. Então, em breves palavras, o século XX, depois de Russell, vai ter uma guinada. Então, a filosofia contemporânea, como a maioria dos historiadores dizem, começa com Russell. A maioria dos críticos concorda que a fenomenologia de Russell começa e termina com ele. Nenhum dos seus pósteros vai ser fiel e leal a ele. Então, podemos dizer assim, uma primeira onda, como diz o professor Stefano Vinolo, uma primeira geração de fenomenólogos começa na Alemanha. Uma segunda geração, e até pela tradução de Levinas do alemão para o francês, nós vamos ter aí Sartre, o próprio Levinas, Merleau-Ponty. Uma terceira geração de fenomenólogos, na França, nós vamos ter aí Derrida, Michel Henry e o próprio Jean-Luc Marion, dentre outros. E aqui é o Cadu se posicionando. Eu posso, mais adiante, me corrigir, mas eu localizaria Lúcio Pachter numa espécie de quarta geração de fenomenólogos, embora eu também reconheça que colocar Lúcio Pachter dentro da escola filosófica é reduzi-lo, porque a filosofia clínica ela é uma sistematização de muitos métodos em sua metodologia. Mas nós precisamos colocar que, sim, é possível dizer que há um jeito pacteriano de fazer fenomenologia. Mas só isso mereceria uma aula à parte. Então, gregos, modernos, Russell, pós-Russell. Viram a retroação que eu fiz? Por que é importante essa retroação? Para a gente localizar agora Marion. A filosofia do rosto, a fenomenologia do apelo do rosto, que foi a minha pesquisa no mestrado, ela vai influenciar Marion, e a partir de Marion muitas outras pesquisas, inclusive a filosofia da libertação na América Latina. E essa retroação que a gente fez,
ela é importante porque a gente compreende Levinais como uma espécie de descontinuidade ou ampliação, ruptura ou ampliação, né? Cada um vai ter uma posição, e o Marion, ele é tido como aquele que amplia a fenomenologia, e essa é a aula de hoje, a ampliação da fenomenologia. Ou seja, os fenomenólogos, depois de Russell, especialmente depois de Levinais, e a partir de Levinais, começam a perguntar ainda mais sobre essa questão do aparecer, as coisas que aparecem à consciência, que se dão à consciência, os fenômenos. O objeto que se dá à consciência é o fenômeno. E lembram, o conceito principal de Russell é a intencionalidade. Toda consciência é coisa. A consciência não é uma substância, não é um substantivo, é verbo. Ela tende para o mundo, tendere, entendere. Intenção de intencionalidade aqui é muito mais do que volição, vontade. Eu tenho a intenção de fazer isso. Não, não é. A intencionalidade aqui é tendere, é o tender da consciência. Não existe a consciência pura. Até sonhando, a consciência está ligada a um fenômeno, ainda que seja sonhando, dormindo. A memórias ou a imaginações. Ela está sempre em transitividade. Ela é de. Eu tenho consciência sempre de alguma coisa. Som, olfato, né? O cheiro, o paladar, o gosto, a visão. E a ideia de horizonte dos fenomenólogos. Bom, aqui nós vamos começar a compreender que o objetivo dos fenomenólogos, depois de Levinais, como Marion, é se interessarem pelas coisas que aparecem, elas se dão à consciência, mas elas não possuem um ser. Aí é que está. A mudança, desde os gregos, não há um ser. Elas não pertencem ao mundo do ser, das coisas, da ontologia. Elas se manifestam à consciência, mas elas não possuem um ser. E essas coisas, a ontologia sobre elas. Elas se manifestam, mas ultrapassam a ontologia. A obra mais madura de Levinais, e que foi elogiada por Marion, em francês é Autrement qu'être ou De l'adolescence, que em português seria um outro modo que o ser, ou mais além da essência. Lembram alguns minutos atrás que eu falei que os gregos procuravam a essência das coisas? Olha o nome do livro de Levinais, de 74. Um outro modo que o ser, ou seja, nós vamos falar de coisas que não estão no âmbito da ontologia, ou seja, mais para além da essência. Para Levinais era o rosto, um buraco no mundo das coisas, o rosto humano. O rosto tem algo que ultrapassa o mundo das coisas. Ele possui um dizer, daí o apelo do olhar, não matarás. Só que Marion, ele vai considerar Levinais, que trabalha o rosto, não mais na questão da ontologia, mas da ética. Ele vai dizer, há muito mais coisas para além do rosto que ultrapassam o mundo das coisas, o plano das coisas, ou seja, o plano do ser, o plano da ontologia. Por exemplo, quando você toca algo, como humano, você toca, ao mesmo tempo você é tocado. E se você toca uma outra pessoa, você toca e é tocado. E o grande eixo de pesquisa de Marion é exatamente o amor erótico, a carícia. A carícia, ela tem um nível de que participa do mundo das coisas, do sensível, ultrapassa no amor entre duas pessoas que se gostam, que se amam, ela ultrapassa, e não há como descrever aqui a ontologia. O amor erótico, então, é um exemplo profundo do que nós estamos aqui mapeando. O amor erótico
ele não está localizado no mundo das coisas. E é por isso que a filosofia, e é que essa crítica é do Marion, a filosofia deixou de lado tudo aquilo que não pode ser mensurado no tempo, e o amor é uma delas. E os modernos colocaram de lado, e os cientistas, com os filósofos, deixaram de lado muitas, dentre essas coisas, o amor humano. E dentre essas coisas que eu não posso dizer, porque elas não possuem nem tempo nem espaço, E dentro da metafísica, o tema Deus também foi colocado de fora. Porque Deus não tem tempo nem espaço. Então Kant dizia, se eu não posso pensar, eu só posso pensar as coisas que têm tempo e têm espaço. Se eu não posso pensar, eu não posso dizer. Então eu não posso Deus. O que Marion vai fazer, e Levinas começou, é reintroduzir a metafísica na filosofia. Reintroduzir o amor na metafísica. Reintroduzir o tema Deus. E muitas outras experiências como a arte. Como fenômenos que ultrapassam esses condicionamentos que os modernos colocaram. E aqui eu já vou adiantar algo que eu tinha preparado dizer mais adiante. O próprio nome filosofia. Philos, do grego, filia, é amizade. Sofo, Sofia, é saber, sabedoria, verdade. Então, quem é o filósofo? Aquele que ama o saber, ama a verdade. O filósofo clínico é aquele que ama a verdade singular do partilhante. Né? Então, Marion vai dizer como é que a filosofia deixou de lado um fenômeno que ela possui em seu próprio nome como filosofia. Interessante, né? Marion é um filósofo francês vivido e crescido em 1946. Hoje ele é vivo ainda, né? Leciona em Chicago e ele lecionou em Poitiers, onde ali foi professor nada mais nada menos que o próprio Descartes. E ele substitui, né? Ele é um dos sucessores da cátedra de Descartes. Então, nós não estamos falando de qualquer pensador ou filósofo. Em Paris, na França, a Sorbonne, ela teve campus, né, que se expandiram. Então, ele foi professor na Sorbonne 4. E quem ele Tomás de Aquino. E hoje, mesmo morando nos Estados Unidos, na época que o Papa Bento XVI era o pontífice, ele era muitas vezes visto no Vaticano e ele tinha uma proximidade. Ele é católico, né? E há quem diga que por trás de um documento do Papa Bento XVI chamado Deus Caritas Est, tem ideias filosóficas do Marion ali presente. Toda a proposta, então, de Marion é rever esses marcos que foram colocados pelos modernos, especialmente Descartes e Kant, e reduziram o estudo, a teoria do conhecimento, aos fenômenos que apenas podem ser classificados, matematizados pelo tempo e pelo espaço. Então, o objetivo de Marion é rever esses marcadores, esses limites da teoria do conhecimento e da própria fenomenologia de Russell. O Levinas critica Russell. Russell foi tão longe, mas ele ainda manteve um véu. Né? O Descartes foi, mas manteve um véu do pensamento, ele não abriu mão da matemática. Né? O Russell foi muito longe, mas não abriu mão da intuição. E Levinas começa essa crítica. Marion vai mais longe do que Levinas nessa crítica às marcações do conhecimento. Ora, nós vamos nos deter, então, em Descartes e Kant, nessa crítica que Marion faz. Porque para Marion, e aqui está a sua tese principal, os fenômenos, eles são constituídos pelo sujeito. O sujeito que pensa. Ele pensa o mundo, então ele dá nome ao mundo, ele dá
Ele dá para o mundo uma representação. Então, o mundo vem para mim e eu vou representar o mundo através da matemática, através de mapas. O mapa é uma representação do mundo. O Waze, o Google Maps são representações do mundo. O mapa pela NASA, ou uma tomografia computadorizada, né, que é a área do nosso colega Luiz, a ultrassom, representações do corpo humano, e há muitas. Então, existe a realidade e a representação da realidade. A matemática é a representação máxima, a abstração máxima. Para o Marion, então, já começa com Levinas. No rosto, é o rosto que me constitui sujeito. Então, há um fenômeno que, ao invés de ser constituído, é ele que se impõe e me constitui, em Levinas. Levinas chamava de epifania. Marion, então, vai ampliar a ideia de rosto, mantém o rosto, mas há outras modalidades desses fenômenos que são consciência, mas eles não existem no plano da ontologia. Marion, então, vai chamar de dom, ou de doação. Os fenômenos se dão à consciência, e esse é o foco principal da nossa aula. O Marion, ele tem 3 grandes contribuições nas suas pesquisas desde os anos 70. A primeira delas são estudos novos no próprio René Descartes, nos anos 70, nos anos 80. E ele é um grande especialista, a tese dele de doutorado é em Descartes. A segunda é no campo da fenomenologia. Como eu disse, alguns autores falam de interrupção, outros de ampliação. E aí vem a ideia, a partir de Levinas, e principalmente em Marion, ou excedência. O Luiz e a Lúlia devem lembrar desse termo na aula que o professor Marcelo Fabre usou na UFG, quando tivemos em setembro a defesa da minha dissertação, né? Os colegas estavam ali presentes. O terceiro campo de contribuição de Marion é no campo da teologia, embora ele não seja teólogo de formação, mas ele é um grande pesquisador e, segundo Marion, a filosofia e a teologia se equivocaram sobre Deus. Então, quando falam de Deus, no fundo, não estão falando de Deus, mas de uma representação equivocada de Deus na representação da subjetividade humana. E isso precisa ser corrigido tanto na filosofia, tanto no campo da teologia, e eu já indico uma obra que se chama, em português, Deus sem o Ser. Indo mais adiante, a questão que alguns comentadores de Levinas e de Marion desenvolvem, nós podemos chamar de desestabilização da fenomenalidade. Porque quando eu olho para uma caneta e digo, isso é uma caneta, estou indo o fenômeno. Quando eu digo, isto é um celular, isto é, olha o verbo, é. Isto é uma agenda. Estas coisas atrás de mim são livros. Mas quando eu digo sobre o rosto, há uma desestabilização. O rosto do outro tem um olhar que me constitui. Sartre vai dizer que o outro pode me ver como um objeto de conhecimento. Pode ser que o outro seja um cientista, um médico, um pesquisador. Então, para ele, eu sou só um objeto. Ou, como no filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, né? Aquela cena em que os estudantes de medicina estão no hospital escola e o professor ele descreve assim longamente o que aquele paciente naquela maca tem. E ele pergunta, alguns de vocês têm uma questão? Quem fez uma pergunta? E aí o Patch Adams levanta. Sim, Pat, qual a sua pergunta? Qual o nome dele? E o professor não sabia. Sabia tudo sobre o diagnóstico. Aqui tem uma crítica, né? Então, o outro pode ser um objeto de conhecimento, um objeto de pesquisa,
um objeto de interesse econômico, interesse político, sexual, a série Você, da Netflix. Então, eu posso viver o inferno de ser o objeto do sonho de alguém. Isso é Sartre. O outro possui um apelo: não matarás, mantenha-me vivo. E alguns comentadores chamam, então, essa desestabilização da fenomenalidade como uma espécie de contra-fenomenologia. Eu estou indo bem devagar para as coisas ficarem assim como um trator, né? E indo trabalhando a terra. A fenomenologia, a minha consciência percebe e constitui o mundo. A contra-fenomenologia é o olhar do outro me percebe e eu sou constituído pelo outro como sujeito. Então, a consciência é contra-intencional. Ao ir à minha percepção, percebe algo que vem de lá para cá também. Essa é uma questão para compreender a fenomenologia, inclusive. Alguns dizem assim, é agora com Levinas que a gente pode compreender a própria fenomenologia de Husserl. Então, há uma importância no tema do rosto que desestabiliza esse movimento de saúde espiritual, ou seja, o infinito do outro me desestabiliza, me desconcerta, me escapa. E, a partir de Marion, influenciado por Levinas, nós vamos ver que o rosto, na linguagem do Marion, é um dom. É um dom que me vem, é dado, é ele que se dá, é o fenômeno que se doa à minha consciência. E aqui está o terreno da ampliação da fenomenologia. O fenômeno, para Marion, é doação. Se dá. Por que ele pretende ampliar a fenomenologia? Alguns fizeram fechá-la. Se ele quer ampliar, abrir, é porque foi fechado. Então vamos ver onde foi fechado. Descartes, ele coloca a dimensão de tempo e espaço. E o Kant, as 12 categorias. Só que nós não vamos aprofundar essa questão porque exigiria muito tempo e muitos termos técnicos. Nós vamos passar por cima desses autores e fica a indicação de leituras pessoais. Tá? Mas é importante colocar o seguinte. Desde Descartes, para que algo se manifeste, ou seja, apareça ao sujeito, ao cogito, Descartes é o cogito, em Husserl é a consciência. Sempre que aparece, ele aparece limitado às condições ou pré-condições do sujeito. Então, quem criou essas condições? Nós mesmos. Então, nós fechamos. Então, para se manifestarem ao sujeito, eles têm que obedecer às condições estabelecidas pelos modernos, a começar de Descartes. E o Marion encontra uma obra pouco conhecida, de 1628. Não foi publicada, não era conhecida, um livro chamado Regra para a Direção do Espírito. E ele escreveu para um presbítero em Paris. E na regra 4, ele estabelece 2 condições sobre o que se pode aparecer. Só me pode aparecer algo que eu posso medir ou ordenar. Bom, o que eu posso medir? O tempo, né? E o espaço. Na fala do professor Stefano Vinolo, uma maneira desgraçada de dizer que só pode aparecer o que está no tempo e no espaço. Ou seja, tudo que aparece tem que obedecer essas mensurações, essas medidas. Então, aqui fica a questão de Marion. E as coisas que aparecem, mas não possuem tempo e espaço? Dois exemplos, então, um eu já me antecipei, é o amor. Nem precisamos ir longe. Nossa experiência humana de amor.
Você, quando amou alguém, ou alguém manifestou amor por você, em algum momento foi colocado tempo, eu vou te amar por uma semana. Depois de uma semana eu vou deixar de te amar. Olha, eu vou te amar por 5 anos, ok? Depois de 5 anos, tá bom. O amor quantificado, temporalizado. Vou te amar por 35 anos. Depois cada um segue o seu caminho. Olha, a experiência humana do amor, e aqui fica uma questão, um quê de mistério. Mas parece que tem um eco de para sempre. Quem ama quer estar com outro para sempre, mesmo que não dure, mas o desejo pela amada, pelo amado, é o para sempre. O amor não está no tempo. E nem é possível localizá-lo no espaço. Outra questão, outro exemplo que Marion coloca. Onde é que está o próprio eu? Eu. No corpo? Você é o seu corpo? Alguns vão dizer assim, não, o eu está no cérebro. Ah, e onde no cérebro? Qual parte do cérebro? Como encontrar o eu? Podemos ainda colocar um terceiro exemplo influenciados por Levinas. Onde está o outro? E aqui, nessa pergunta, onde está o outro, trazendo Levinas, já trazemos a filosofia. Será que o outro está no seu corpo? A menina lendo Harry Potter no metrô em São Paulo, ela está lá no metrô? Então, nós temos uma metodologia sofisticada em filosofia clínica para localizar esse outro segundo ele, e por aproximação, não por exatidão, e não por mensurações de tempo e espaço. Olha que interessante. Já começamos, ainda que timidamente, uma interface. Depois de Descartes vem Kant, que também, à sua maneira, e tentando equilibrar, equacionar as tensões entre idealistas e empiristas, o Kant, em Crítica à Razão Pura, ele coloca 12 categorias para o entendimento humano, para o pensamento humano, o cogito humano. Ele já vai trabalhar o termo intuição, né? E, mais uma vez, nós vamos encontrar condições. Só que Kant ele divide em 4 categorias. Apesar do termo, não tem muito a ver com as categorias em filosofia clínica, ok? E eu não vou aprofundar isso, porque exigiria 2 ou 3 aulas no mínimo, mas as categorias de quantidade em Kant, as categorias de qualidade, as categorias de relação e as categorias de modalidade. Bom, então, mais uma vez, nós temos aí os objetos do conhecimento condicionados pelo sujeito. Em Descartes, tempo e espaço, em Kant, 12 categorias. Quando a gente chega em Russell, também vamos encontrar um condicionamento, que é a intuição sensível. Então, Russell propõe, no século XIX, início do XX, e quem quiser aprofundar Russell, eu sugiro meditações cartesianas. Russell propõe uma intuição categorial, abrangendo muito mais fenômenos que Descartes e Kant, e Russell tem o seu mérito, é claro, mas Marion vai criticar o seu, influenciado por Levinas, e seguindo o influxo de Levinas, parece que Russell ele só aceita o que pode a intuição humana aceitar. Então, o fenômeno também tem que ser aceito pela intuição da consciência. Intuire, em latim, é ler dentro, né? O que pode se dar dentro de uma intuição, ou seja, dentro das minhas capacidades de conhecer as coisas. Conclusão, desde os gregos, os modernos, Descartes, nós temos os fenômenos condicionados. E o que Marion vai fazer? Marion vai se preocupar com os fenômenos que ultrapassam ou violentam as categorias kantianas e cartesianas. É o que eu estou usando. Violentam, agridem. Eu usei lá atrás a expressão desestabilizam a fenomenalidade, né?
Aqui eu já estou entrando em Marion usando violentam. Porque agora não é o sujeito que constitui, ele é constituído por esses fenômenos. Ora, quando você faz a experiência de amar, quantas coisas em suas estruturas ficam violentadas, desestabilizadas e colocadas em desordem? O fenômeno se impõe. Por isso que é sofrido, né? O fenômeno se impõe. Ou, aqui nós temos colegas de linhas de espiritualidades, de espiritualismos, que já testemunharam em conversas nossas, né? Experiências místicas, experiências espirituais. O fenômeno, ele satura, ele violenta as categorias kantianas e lineares. Não tem como nem sempre mensurar, transformar em cores, sabores, medir. E aqui, assim, as várias e milhares de hermenêuticas religiosas desde a antiguidade, podemos falar de fenomenologia religiosa, e Marion vai ser muito estudado no campo da fenomenologia da religião. Vamos lá, dar mais passos. Por que doação? Por que fenomenologia da doação? Étant donné em francês, ou dativo, né, do latim, donation em espanhol. Marion, lendo Heidegger, a obra Ser e Tempo, e lembra que Heidegger está preocupado com o ser, com a existência. Existir é o ser colocado para fora, o ser em processo de maiêutica. Então, existir e ser é praticamente a mesma coisa na etimologia. Mas lendo Heidegger em alemão, Marion vai se dando conta que há certos fenômenos, há certos fenômenos. Há do verbo haver, há, está escrito lá, mas como uma oposição entre o verbo ser e o verbo dar. No alemão, o que a gente traduz como há fenômenos, o Heidegger, no alemão, usa a expressão es gibt. Eu até pensei em fazer slides para ilustrar, mas eu só conversar. Depois, quem sabe, em futuras aulas a gente faz slides. O es gibt, em alemão, como aparece em Ser e Tempo, né, nós traduzimos no português como há, do verbo haver. Em espanhol, hay. Ou em francês, il y a. Em inglês, there is. No alemão, então, es gibt, de Gegebenheit, significa dom, doação. Então, com esse fundamento, em Heidegger mesmo, o Marion vai dizer que os fenômenos, no fundo, eles se dão. Ele prefere, em vez de dizer há fenômenos, dizer os fenômenos se dão à consciência, se dão à percepção humana. E o fato de dizer que as coisas se dão, devolvem para as coisas a prioridade, não mais ao sujeito. Elas são sujeito e coisas, sujeito e mundo, sujeito e fenômenos. Nesse caso, então, do dar, a gravidade, a prioridade volta para as coisas que se dão. Então, segundo Marion, não sou eu, sujeito, que me imponho e coloco limites ao fenômeno. Então, esses fenômenos que se dão ao sujeito ultrapassam, violentam, agridem, desestabilizam as categorias do conhecimento. Eles se impõem, eles se dão. Dão significado a mim, inclusive. Eles me constituem como rosto em Levinas, só que agora em Marion, muito mais elementos para além do rosto, ampliando os contrafenômenos. Uma acusação foi feita a Marion, na França. Começaram a acusar o Marion, o Levinas, o Paul Ricoeur, de indiretamente
inserirem o tema Deus na filosofia, como se a filosofia, para ser filosofia, ela teria que ser ateia, ateísta. Então foi feita essa acusação. E entre os filósofos franceses que teceram essas acusações de inserir Deus na fenomenologia está Dominique Janicot. Janicot acusou, então, Marion, Levinas, Michel-Henri, Riquet, de inserirem Deus implicitamente. E foi chamado de giro teológico, né, na França. Mas a resposta de Marion é muito interessante. Marion vai dizer assim, conta o professor Stefano Pinolo, né, que ele escreveu um artigo dizendo: este filósofo não entende o significado de doação, de dar, de dar-se. Por isso que faz acusações tão miseráveis, usa conceitos tão pobres, né? E a partir desse artigo nós vamos ter aí as 3 grandes reduções. E eu peço que vocês prestem bem atenção, porque aqui nós estamos já na alma, né, no âmago da exposição. Não são coisas muito fáceis de serem compreendidas, e eu estou aqui me sentindo como um tradutor, né, de conceitos bem complicados. Sobre doação, e Marion tentando argumentar que necessariamente não há teologia aqui, a primeira delas é que para que o dom seja dom, é necessário que nada se dê. Ou seja, nas experiências humanas mais fortes que temos de dom, no fundo, não damos nada. Entendam nada aqui como o nada ontológico, o mundo do ser, o plano ontológico, ok? Nada. Quando você diz, eu dou a minha palavra. No plano ontológico, a sua palavra, onde que ela está? No tempo e no espaço. Olha que interessante. A palavra que a gente diz, eu te dou a minha palavra que é assim. Ok, eu entendo, mas isso satura as idades que reduziram em Descartes e em Kant. Quando você diz, eu dou a minha vida por você, do tanto que eu te amo, o que é dar a vida? O que é dar a morte? O que é fazer uma promessa? Aonde que eu posso pegar a promessa, medir a promessa, mensurar a promessa? Então vejam quantas coisas estão se ampliando. Então, no fundo, o dom, para ser dom, ele não é nada. Segunda redução, para que um dom seja dom, é necessário que ninguém dê. Quando dou algo sabendo que estou dando, não é dom. Eu sei que estou dando. Então é uma troca, é recíproco. Então, se é recíproco, não é mais dom. É comércio. Para ser dom, de verdade, como argumentava Marcel Mauss, um grande antropólogo, sociólogo francês, que trabalhou muito a questão da reciprocidade, né? Se eu me deleito com algo que eu dou para alguém, já não é mais dom, é troca. E eu posso ainda dar algo intencionando, desejando que a pessoa fique em dívida comigo. Ou por razões de marketing, de publicidade, políticas. Aí não é dom. Então, para que o dom seja dom, é necessário que nada se dê e que ninguém dê. Terceira redução em Marion, para que o dom seja dom, é necessário que ninguém receba. Pela mesma razão, se alguém recebe o dom, ela se coloca em dinâmica de dívida, de endividamento. E lembremos que Levinas já colocava em crítica, em relativização, a reciprocidade de Buber. Em Levinas é a assimetria. Fechando esse parênteses e voltando para Marion, quem recebe, por quê? O caso ideal é que a pessoa receba o dom e nem sequer saiba que recebeu um dom.
para que não se viva como donatária de algo, proprietária de algo, e fique em dívida com... Então, se um dom se faz visível, seja do lado da pessoa que dá, seja do lado da pessoa que recebe, um dos dois entra em dívida. Por exemplo, se o João Bertolino me convida para almoçar com a Heloísa num restaurante caríssimo de Goiânia, e eu não tenho como retribuir, eu fico me sentindo endividado. Né? Então, eu não tenho como retribuir. Para Marion, para que o dom seja dom, é necessário também que ninguém receba. Ou seja, imagina alguém deixando um dinheiro no chão. A pessoa que pegar não vai saber quem doou, e a pessoa que deixou não vai saber quem pegou. O eu aqui desapareceu. Nas 3 reduções, não há sujeito como centro, como epicentro. Aqui o que Marion, então, está buscando é colocar um tipo, um nível da experiência humana em que ultrapassa o intercâmbio, a reciprocidade, a troca e o comércio. A experiência comum do amor. No amor, nada se dá, não há quem receba e não há quem dê. Porque não há 2 provedores do amor. Não há no amor satisfação. Nunca saberemos se deu porque ama ou por uma autossatisfação. Claro que isso abre muitas questões. Né? O que significaria dizer que os fenômenos se dão sem que nada se dê, sem que ninguém dê, sem que ninguém receba? É a ampliação da fenomenologia. Ou seja, está para além do mundo das coisificações, do mundo onde as coisas encontram tempo e espaço. Os fenômenos em Descartes não se dão realmente, porque eu submeto ao tempo e ao espaço. Os fenômenos se submetem às 12 categorias, e é o sujeito que dita as regras. Então, como chamar esses fenômenos que desestabilizam o cogito, a consciência e as regras que o sujeito impõe aos fenômenos? Marion chama de fenômenos saturados. E há 4 tipos de fenômenos saturados: o acontecimento, a carne e o ícone. Vou falar de cada um brevemente. Esses fenômenos que saturam a fenomenalidade, eles fazem isso e impedem que o sujeito se torne propriedade deles. É isso que eu quero que os colegas guardem. A subjetividade não tem como se apropriar do fenômeno, nem constituí-los. A desestabilização ou a violência, as regras cartesianas e kantianas são tão fortes que aqui é o sujeito que é colocado numa dinâmica de passividade. Ele é constituído. Não é mais aquele que constitui o mundo, como nos gregos, como nos modernos, como em Husserl. O primeiro fenômeno saturado é o acontecimento. O que Marion quer dizer? Que existem acontecimentos que são impossíveis de localizar causas. Não tem como identificar uma causa específica. É como um relâmpago num céu azul. 2 exemplos da história da França mesmo. Maio de 68, a França estava no seu apogeu econômico, cultural, na liderança na França, no mundo, e de repente, a partir dos estudantes, todas as manifestações que tomam conta dos trabalhadores, das trabalhadoras francesas. O que foi aquilo? Até hoje existem teses de historiadores, de antropólogos, de filósofos, e
Marion vai dizer, quando não tem uma causa, quando um fenômeno tem muitas possibilidades de causas, já não tem uma causa. É um fenômeno saturado. A própria Revolução Francesa pode ser considerada como um fenômeno saturado, porque não há como explicar causas que os historiadores tentam, apontam causas, mas há centenas de possibilidades de encontrar causas para esses fenômenos. Então, Marion prefere vê-los como fenômenos saturados, porque ultrapassam a capacidade de classificar essas experiências como a experiência do amor. Terceiro exemplo. Reparem bem aonde Marion vai. Você que me escuta, quando fez a experiência de amar e ser amado, se você souber qual é a causa que levou você a amar aquela pessoa, se você souber reproduzir a causa, ótimo. Eu quero amar aquela outra pessoa. Eu vou reproduzir as causas que eu identifiquei. Não funciona. Então, a experiência de amar e ser amado também é um acontecimento. O amor entre duas pessoas que se gostam. O amor erótico. E para Marion, o amor erótico é a base profunda de sua pesquisa. Então, aqui temos que considerar, repito, ou bem temos ausência de causas, ou bem temos uma hermenêutica infinita de causas. É quase o mesmo. Se eu tenho infinitas causas possíveis, não tenho causa nenhuma. Então, o primeiro saturado é o acontecimento. E talvez a partir daqui possamos rever nossas historicidades e identificar fenômenos saturados como acontecimentos. Não sabemos o que causou determinadas coisas. Segundo, Marion chama de ídolo, mas não para um sentido religioso, né? A Bíblia fala de ídolos, por exemplo. Lembrando que, como ele está fazendo uma interface com Kant, o acontecimento ele viola as leis de quantidade. O fenômeno saturado, o ídolo, ele viola as leis de qualidade. Então, nós temos aí, por exemplo, a obra Os Girassóis de Van Gogh. Quando você está no museu vendo a obra Os Girassóis, você não está vendo os girassóis. E por que os holandeses vão até o museu ver um quadro de girassóis se eles têm tanto? O que tem de diferente? É que em jardim eu vejo girassóis. E eu construo os fenômenos, eu os constituo, como em Descartes, no tempo e no espaço. Mas no quadro, eu não estou vendo o girassol, o céu azul, o sol. Eu vejo algo que produz um efeito em mim. E nem sempre eu consigo classificar esse efeito. E para cada pessoa pode ter um efeito diferente. Eu estou vendo um quadro e me manda que se doa a minha consciência. E para algumas pessoas elas vão ver melancolia, para outras pessoas vai ver tristeza, outras pessoas vão ver alegria, felicidade. Então é um fenômeno que se doa. E sou eu que sou constituído diante dessa obra, da mesma o quadro que vimos em Hans Holbein, aquele quadro Os Dois Embaixadores. Tão bem elaborado, e esse quadro, Os Dois Embaixadores, ele se impõe. E com toda a técnica usada por Hans Holbein, a depender da posição que você vê o quadro, você pode identificar se houve paz, ou se houve guerra, ou se eles falharam na negociação. E para que eu veja, eu tenho que me submeter ao quadro, não o quadro se submeter a mim. Então, é o fenômeno que se impõe como arte. Então, essa imposição lembra Levinas, o rosto se impõe. Né? É ele que dita a lei da visibilidade, não eu. Então, o sujeito aqui
moderno. Assim como é no amor. Se a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, namorada, diz, eu amo você, né? E aqui eu vou reproduzir a fala do Stefano Vinolo. Ele explica numa aula assim, a minha esposa me dá um presente. Isso é amor? Pode ser que ela esteja esperando algo em troca de mim, por isso me deu um presente. Vamos supor que a minha esposa cometa um suicídio na minha frente para dizer o tanto que me ama. Isso é amor? Pode ser, palavras dele, né? Pode ser um desequilíbrio psíquico. Para ser amor, eu preciso receber amor. Para se submeter à lei que nós vimos na arte, dos girassóis, do Hans Holbein, que a apresentadora no vídeo chamou de anamorfose. O que é anamorfose? É uma anomalia da forma. Muitos geógrafos usaram muito isso para o globo no planeta Terra, né? A anamorfose é essa desestabilidade, um novo jeito de dar formas às coisas. Bom, o amor ele possui uma anamorfose também, assim como a arte. Eu preciso me submeter à arte. Eu preciso me submeter ao que se impõe. Repara que é o segundo exemplo de fenômeno saturado que o amor também entra como exemplo. O terceiro exemplo de fenômeno saturado é a carne, e ela viola as leis kantianas de relação. Porque para Marion, no mundo existem corpos. Mas eu não posso fazer a experiência do corpo da Denise, do João Bertolino, do Luiz Vêncio, da Juliana, do colega da Lúlia, dos colegas que estão ouvindo no gravado. A única experiência de corpo que eu posso fazer no mundo é o meu corpo. Então, ao tocar algo, eu sou tocado. Né, no toque. Ao olhar, eu sou olhado. O que nos torna singulares? As ideias? A gente pode compartilhar ideias. Né? Então, no corpo, no fenômeno saturado do corpo, eu posso partilhar meu fígado, meu coração, meu pulmão. Se bem que se alguém quiser meu pulmão, vai ter muitas dificuldades. Vai encontrar um pulmão asmático. Então, eu posso partilhar ideias e posso partilhar partes do meu corpo. Mas eu não posso partilhar a minha experiência de tristeza. Eu não posso partilhar a minha experiência de dor. Até o médico pergunta de 0 a 10. Né? Por isso a importância da base categorial entre dois sujeitos. Porque cada um vai ter uma experiência singular da dor. E há pessoas que nem têm dor. Há fenômenos assim na medicina. Então, só eu posso vivenciar o meu corpo e não posso partilhar. O prazer que eu tenho com algo, uma fruta, ou uma relação sexual, eu não posso compartilhar com ninguém mais, a não ser comigo mesmo. Então, eu não posso sofrer, na fenomenologia, a dor do outro. A filosofia clínica aqui já se afasta. Né? Estamos no campo da fenomenologia. Então, não é possível sofrer a tristeza de outra pessoa, o prazer de outra pessoa, a dor de outra pessoa. Eu sofro o que gera em mim a tristeza de outra pessoa. Eu fico feliz com o tema Deus que outra pessoa está falando. Eu vivencio o efeito de uma poesia que outra pessoa está declamando, ou uma música. Então, a carne aqui é um fenômeno saturado que viola as regras da fenomenalidade entre sujeito e fenômeno. E, por último, saturado ícone. Os ortodoxos sabem bem o que é ícone, iconografia. E, para Marion, aqui, o ícone vai no campo do olhar, o olhar do outro. E Marion
compreende que o tema do olhar é um dos temas mais difíceis na filosofia. O tema profundo de Levinas. O professor Stefano Vinolo, ele explica essa parte. Vocês que apresentaram aí cachorros e gatinhos, vocês se despem na frente do seu cachorro e do seu gatinho? Tem pessoas que não. Se tiver a fotografia do pai, da mãe, ou de um santo de devoção, ou dos orixás, ou santos católicos, não se despem. Não se despem na frente do vizinho. Geraria um mal-estar, porque é o olhar do outro na foto, é o olhar do bichinho, é o olhar do vizinho. Tem pessoas que não trocam de roupa na praia, outras não têm problema nenhum. Então, o olhar do outro pode ser terrível, uma experiência terrível, pode ser um inferno, porque o outro pode me ver como um simples objeto. Então, como eu me vejo? Tem aqui o tópico 2 e 22, né? Como eu me vejo no meu olhar e como eu sou visto no olhar dos outros. Então, eu posso, como professor, no meu tópico 2, mas no olhar de vocês eu sou o professor. Então, como o olhar me vê? Aqui é a questão do olhar que pode tornar o outro um objeto, uma objetificação. Nós objetificamos o mundo, mas não podemos objetificar o outro, como aprendemos em Levinas. A relação tradicional da filosofia em que o sujeito constitui o objeto, aqui se inverte. Como eu já disse, ele que é constituído, é o olhar do outro que me constitui. E aqui, Sartre, a gente compreende ele. O olhar do outro pode me tornar um inferno. Alguém que é escravizado ou está numa relação de dependência emocional, eu posso me encontrar em alguém. E a pessoa vive um sonho e eu vivo um pesadelo. Quando alguém sonha sobre mim, pode fazer disso um prazer ou um inferno. Então, nesse caso, eu deixo de ser sujeito e passo a me tornar um objeto de alguém. E qual é o interesse, então, de Marion em trabalhar esses fenômenos saturados? E aqui já nos aproximamos do final da aula. Em pensar os fenômenos que violam as categorias cartesianas e kantianas, como vimos, o próprio amor que a filosofia tem no seu nome, filosofia, deixou de fora, como reintroduzir o amor e tantas coisas metafísicas que vivenciamos na nossa rotina, no nosso cotidiano, mas deixamos de fora. E aí o último ponto da aula, e é um grande influência da fenomenologia de Marion, a teologia. Marion diz que Descartes fizeram para os fenômenos o que todos os pensadores praticamente fizeram com Deus. Submeteram Deus às condições do entendimento. E aqui é um ponto delicado, e eu peço que os colegas que estejam participando e sejam agnósticos ou ateus, acompanhem filosoficamente a exposição de Marion, porque ele está falando de fenômenos saturados. Se Deus existe ou não, ele está para além do espaço do tempo e das 12 categorias kantianas. Então, tudo aquilo que Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Malebranche, Pascal e tantos teólogos falaram sobre Deus, no fundo, não falaram de Deus, mas de um conceito de Deus, de representações humanas, cognitivas, racionais de Deus. Por isso que cai por terra mal elaboradas, né? Deus pode construir uma montanha que ele mesmo não possa carregar? Bom, está dentro da lógica, está dentro da racionalidade. Então, olha os elementos. Todos eles têm tempo e espaço, os elementos colocados. Então, para falar de Deus, eu tenho que aceitar que eu não posso nem imaginá-lo. Eu não posso representar. Levinas já tinha falado isso. Ele é transcendência absoluta. Ele é o mais outro de mim.
radicalmente separado de mim. É o infinito mais infinito. E o outro humano é vestígio dele, para Levinas, que é um filósofo judeu. Aqui estamos falando de um filósofo católico, mas que pensa seguindo Levinas. No entanto, qualquer um que tente provar através de demonstração, seja demonstrando que Deus existe ou que não existe, estão equivocados. Tanto os advogados de Deus mais ferozes e animados, Deus também mais animados, cometem equívocos, porque se está no campo da racionalidade, as argumentações não têm sentido. Então é necessário, segundo Marion, que haja uma revisão filosófica e teológica quando o tema é sobre Deus. Porque, por mais antigos que sejam, e por mais valiosas que tenham sido as argumentações, a física mais alta e o ateísmo mais alto cometeram o mesmo equívoco. Pensaram que estavam falando de Deus e, no fundo, manusearam o conceito de Deus. Assim como os fenomenólogos achavam que manuseavam os fenômenos, na verdade, manuseavam medidas humanas sobre os fenômenos. A fenomenologia e a teologia em Marion são convidadas a uma revisitação, porque o conceito saturado de Deus, ele é simultaneamente, como nós dissemos, as quatro modalidades dos fenômenos saturados acima. O fenômeno saturado como acontecimento, não tem causa. O fenômeno saturado como ideia, ou seja, ultrapassa. O fenômeno da carne, viola. E o fenômeno do ícone. O tema Deus exigiria uma aula a partir de Marion, porque seria o fenômeno saturado por excelência. Só que Marion ele coloca uma saída. Ele admite que não é possível conhecer Deus pela via humana, mas existe um outro caminho. Qual o caminho? E olha que interessante, é com isso que eu vou concluir a aula de hoje. O caminho do amor. Porque para Marion, já que o amor é um fenômeno saturado, amor e conhecimento se excluem. Então, eu não posso. Se eu vou pela via do conhecimento, da racionalidade, eu estou excluindo o amor. E se eu vou pelo caminho do amor, eu do conhecimento. E aí, segundo Marion, o que é que substitui o conhecimento? Marion vai dizer a fé. E a base da fé é exatamente a ausência do conhecimento. A fé precisa da ignorância para ser fé. Aqui, ignorância é o que eu não conheço. E não posso nem racionalizar com as minhas categorias humanas subjetivas. Logo, cai por terra ao próprio Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Essa não é mais a questão. Perdeu a eloquência shakespeariana aqui. Para alguém que ama, não importa o ser. E aí, um exemplo, eu posso amar o que não é. Por exemplo, e me perdoem se eu me emocionar, porque lendo e estudando, muitas vezes eu me emocionei, tá, gente? Mas vejam, eu posso amar um bebê que não é ainda no mundo, nem nasceu. Ou ele nem foi concebido, eu já o amo no projeto, no sonho. Então eu posso amar algo que não é ainda. Ou eu posso amar algo que não é neste mundo mais. Eu amo meu pai faleceu, ele não é mais nesse plano, mas eu posso amá-lo. O amor, ele está do tempo e do espaço. Então, Marion, que é católico, seguindo ambos têm a Sagrada Escritura como base e estão conversando a tradição filosófica com a tradição bíblica e profética.
Na tradição bíblica e profética, Deus ele aparece não como ser, mas como amor. A revelação em Moisés de Deus é como amor. E em João, na primeira carta, é como amor. E aí tem toda uma, na língua hebraica, né, sobre o que ele diz para Moisés: eu sou o que sou. Amor, em primeira carta de João. Então, o amor, ele desnecessita da ontologia. E aqui teremos, ao meu ver, e aqui é a minha opinião a partir de Marion, toda essa diversidade ontológica, o que eu sou, caminhos para a gente conversar as questões da diversidade LGBTQIA+, ou todas as crises ontológicas: você não é mais meu pai, você não é mais minha mãe, eu não sou mais brasileiro, eu não, sabe, essas questões que não existiam antes e passaram a ser na nossa época. Esse caminho de Marion apontando o amor como excludente do conhecimento e desnecessitando o conhecimento. Olha que aqui ele está falando Deus e reintroduzindo Deus na filosofia por uma ultrapassa e satura a fenomenalidade. Bom, a própria filosofia, ela tirou da sua área de conhecimento que está no nome, né? O amor. Philos Sophos, o amor ao saber. Ao meu ver, essas coisas todas podem conversar com a filosofia clínica de Lúcio, e aqui são só notícias e intuições. Bom, a gente viu que toda a dificuldade da metafísica foi ter encerrado o pensamento perceptivo. Isso está bem colocado, repeti várias vezes, para ficar bem gravado, né, em todos nós. E toda a dificuldade apontada por Marion, a metafísica, é que os modernos rechaçaram e colocaram para fora coisas que são experiências rotineiras nossas, né? A arte, o amor erótico, o amor de mãe e filho, a amizade, a palavra, a promessa. Então, há muitos fenômenos saturados, como a Revolução Francesa, maio de 68, e tantas experiências históricas que nós vivenciamos e não tem causas. Conversando isso tudo com a fenomenologia, a partir da fenomenalidade da doação em hora. Lúcio Pachter, ele organizou a filosofia clínica. No primeiro momento, estrutura de pensamento, base, categoria e submodos, ele aqui conversa com o saber moderno, racional, cartesiano, kantiano. Nós temos ainda na espacialidade e na temporalidade. Mas, a partir do tópico 29, e já em outros elementos da estrutura de pensamento, a gente pode ir saturados. Mas é na matemática simbólica que a gente vai começar a ver. E Lúcio, nas suas exposições, ele evita conceito. Aqui, meu entendimento de conceito é aquilo que é fechado na ontologia. Reparem que Lúcio, quando fala das autogenias verticais, horizontais e transversais, principalmente, ele vai pela via da caracterização. Mais ainda da ciência, onde nós não temos mais palavras para descrever. Vamos até o limite da linguagem nas sinonímias. Então, aqui, ao meu ver, Marion pode contribuir muito para o estudo avançado em matemática simbólica, especialmente nas sinonímias, com o entendimento de dom, doação e fenômenos saturados. Lúcio tem trazido a ideia de permeabilidade, porosidade, e eu até fiz algumas colocações na segunda aula, alguns colegas estavam presentes, a fenomenologia da invisibilidade. Lúcio diz: algo do partilhante migra para o filósofo, e algo do filósofo clínico migra para o partilhante, nem sempre a gente consegue mensurar, classificar, mas estamos falando deste alguma coisa. E esse alguma coisa que a gente percebe, mas não consegue classificar nem mensurar no tempo e no espaço, é uma saturação, ao meu ver.
E eu finalizo dizendo que a minha intenção aqui foi introduzir. Eu comecei introduzindo, vou terminar introduzindo apenas dando notícias da existência deste filósofo, muito com a filosofia clínica. Eu assumo a responsabilidade de tudo aquilo que eu falei na aula e essa lei, né, da matemática simbólica. Ao meu ver, a filosofia clínica ela tem na sua metodologia muito de moderno, mas moderno, aonde há essa elasticidade que Leonardo de Bourdieu não coloca. Há essa ampliação linguística, que consegue às vezes nem transformar em palavras, apenas caracterizar fenomenalidade. Mas a nossa intenção aqui, falarmos de todas essas realidades do fenômeno saturado, das sinonímias, é cuidar do outro. Somos clínicos, somos terapeutas. E cabe a nós termos essa altura para acompanharmos Lúcio, aonde ele está nos conduzindo. Lúcio Pachter faz o mesmo movimento de Levinas e Marion. Reintroduzir no campo da filosofia muitos elementos que vivenciamos no humano, mas que por um excesso de zelo racionalista em Descartes, em Kant, em Russell, nós deixamos de fora. Por que não reintroduzi-los? Em Lúcio Pachter, não apenas nós aceitamos, né, a vivência de muitos desses fenômenos, que nós não conseguimos classificar, enumerar, temporalizar, quantificar, mas cuidar. Essa é a nossa proposta. Eu vou, então, pausar a gravação para fazermos uma conversação entre nós e já manifesto mais uma vez a gratidão aos colegas presentes, ao professor Will, pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigado, pessoal.